Shalom Aleichem, meu irmão e meu irmão, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Hayes Sarah, a vida de Sara. Quero, como de hábito, começar pela Brit Hadashah. Qual é a conexão que a Brit Hadashah traz sobre a Parashá Hayes Sarah? É justamente Mateus capítulo 1. Onde se fala sobre a genealogia de Yeshua. Então, Mateus, do 1 ao verso 17, fala sobre a genealogia de Yeshua. E a genealogia de Yeshua começa com Abraham. Essa é uma particularidade muito interessante, porque quando a gente vai falar sobre a vida de alguém, geralmente a gente fala de legado, obviamente. Mas por que vai se tocar aqui na genealogia de Yeshua, iniciando-se com Abraham? Antes de falar sobre isso, eu quero te mostrar a Haftará, que são os profetas. E a Haftará fala sobre os momentos finais no livro de 1 Reis, no capítulo 1, de David, do rei David. Então nós temos aqui uma coisa muito interessante, que é uma conexão. Abraham, David e Yeshua. Não menos importante é a forma como começa o capítulo 1, verso 1 de Mateus. Zé Sefer Toledot Hamashi Yeshua ben David ben Avraham. Este é o livro das gerações do ungido Yeshua, filho de Davi, filho de Avraham. Interessante isso, né? Nós estamos falando da Parashá Hayes Sarah. Mas para a gente chegar em Sara, nós precisamos passar por algumas coisas antes. Quando a gente fala, então, de genealogia, nós estamos falando de uma história que conduz a um determinado ponto. E aqui na genealogia de Yeshua tem uma particularidade que é muito forte. E essa particularidade está lá no final, quando fala no verso 17, de maneira que as gerações desde Abraham até Davi são 14 gerações. Então vai aparecer o número 14. O número 14 também está ligado a David. E David é um dos nomes do Messias. Continuando desde a deportação para a Babilônia, desde Davi até a deportação para a Babilônia, mais 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até o Mashiach, 14 gerações. Então nós temos aqui o número 14 repetido 3 vezes, que dá 42. E esse número está associado às paradas que Israel deu no deserto até chegar em Canaã. Então, essa genealogia aqui, ela nos mostra algo interessante, que desde Abraham até o Mashiach, há uma caminhada do povo de Israel rumo a Canaã, rumo à sua promessa. Aí você vai falar assim, mas Rabino, na época de Yeshua, os judeus já estavam na terra da promessa. Sim, já estavam. Mas o que eu quero te mostrar é que isso não fala só sobre aquele tempo, mas diz respeito a nós. Se você pegar o nome de cada uma dessas pessoas, você vai ver que eles têm uma conexão com essa caminhada. E é muito importante nós entendermos que tudo isso só foi possível porque o Senhor chama uma família, a família de Abrão, que depois vai se transformar em Abraham. Vai haver uma mudança no nome, o que denota uma mudança da essência, do caráter, não só de Abraham, como de Sarai para Sara. Sarai era a princesa de Abraham.
é o possessivo. E Sara é a princesa do eterno. Você percebe que essa mudança que ocorreu no nome, tanto de Abraham quanto de Sara, proporcionou a eles que uma promessa fosse cumprida. Mas nós estamos aqui para falar de Sara, falar da vida dela no meio da morte. Então nós vamos falar um pouco desse legado dela. Aí vem uma outra pergunta. O que Sara deixou para a humanidade? Algum livro escrito? Alguma coisa importante que ela iniciou? Algum ato meritório que precisa ser conservado e trazido à memória? Não. Qual foi o legado que Sara deixou para a humanidade? Seu filho, Isaac. Só que para alcançar este legado, Sara passou por muita coisa. Entre estas coisas, ela passou por momentos difíceis quando Abraham diz que ela era irmã dele. E ela passou por momentos assim que eu acredito foram momentos de terror. Ela nas mãos de outros homens que só não a possuíram porque o Senhor interviu. Mas veja, tudo isso faz parte do treinamento de Sara para ser quem ela haveria de ser, a mãe de Isaac, que é uma figura poderosa do Mashiach. Então a gente tem aqui uma coisa muito legal, que é esse legado que ela vai deixar. A vida de uma criança, que vai se transformar depois num dos patriarcas da nação israelense. Olhe que coisa extraordinária. E essa mulher teve que passar por muitas coisas, inclusive a tradição rabínica diz que houveram 7 profetisas na história de Israel. Grandes mulheres. Quem foi a primeira? Sara. Então, no judaísmo se considera que Sara também era uma profetisa. Sara era uma mulher que tinha um relacionamento com o Eterno muito bom, assim como seu esposo também tinha, de um alto nível. E nós até já falamos isso na paraxá anterior, mostrando que os dois andavam juntos, Sara e Abraham, não só como marido e mulher, mas espiritualmente também eles andavam praticamente no mesmo nível. Obviamente que Abraham tinha um nível mais elevado porque o Senhor deu a ele outras coisas que não deu a Sara. Mas nós precisamos parar para pensar que Sara carrega algumas coisas que são seu legado, porque ela teve aquela sabedoria e aquele discernimento de abrir a boca na hora certa, de quando foi necessário ela chegar para o marido e dizer assim, olha, manda essa mulher embora, falando de Agar, porque era um momento crítico e Sara não podia deixar aquilo passar, porque senão aquilo traria, a presença de Agar e Ismael traria um prejuízo provavelmente irreparável para toda a família. Então a gente percebe que nós temos alguns momentos da vida de Sara em que nós percebemos que ali aquela mulher se destacou. Mas nós temos que ir a fundo na história dela para tirar esse legado de Sara. E é interessante que a genealogia fala de Abraham e conta uma história onde Sara, ela está nos bastidores, mas ela faz parte do legado. Então é importante nós pararmos para pensar numa coisa. Às vezes, a gente ouve isso de várias pessoas, principalmente de mulheres, que dizem assim, Rabino, eu não faço nada para o Senhor. Eu sou apenas uma dona de casa.
E aí vem a pergunta. O que Sara fez? Foi dona de casa, esposa de Abraão e mãe de Isaac. Será que você conseguiu entender o ponto? Ela foi chamada para quê? Para ser esposa e mãe. E através do relacionamento que ela teve com Abraão, ela possibilitou que ele fizesse tudo aquilo que ele precisava fazer para o Senhor. E ela deu uma educação para que Isaac fosse um homem equilibrado e a sua vida depois pudesse espelhar a vida do próprio Mashiach. Então você entende como é importante o nascimento de Sara, a importância dessa mulher na história, o legado invisível que ela deixou e que nós hoje precisamos parar para aprender, tanto mulheres quanto homens, o seguinte: eu não fiz nada para o Senhor. Como assim? Como assim você não fez nada? Eu conheço mulheres que estão nas congregações, sinagogas, igrejas. Sabe aquelas senhorinhas que ninguém dá nada por elas? Aquelas vovozinhas, até fofas, que estão lá no cantinho orando, vão ajudar na limpeza, na organização das coisas, servir às vezes algum irmão, algum líder. Essas mulheres, elas são tidas como, elas são as vovozinhas da congregação, da igreja. Mas você já percebeu que por trás delas tem uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida que proporciona aos outros poderem dar continuidade para aquilo que eles estão fazendo? Então, o legado muitas vezes não é visível, porque nós conseguimos perceber só aquelas coisas grandes. O fulano trabalha porque o rabino prega, o rabino ensina, porque a Rebete está junto, porque o fulano, o pastor, o apóstolo, está fazendo isso, está fazendo aquilo e tal. Mas será que é só isso? Será que são só essas pessoas que estão aparecendo, que vão receber o prêmio pelo seu desempenho? Será que essas pessoas que, como Sara, trabalharam ocultamente para que Abraão fosse a pessoa que ele fosse e para Isaac se tornar o homem que ele se tornou, será que ela, na eternidade, não recebeu nada? Obviamente que sim. Mas aí eu queria que a gente parasse para pensar numa outra coisa. Na situação que nós, muitas vezes, ignoramos e achamos que aquilo que nós estamos fazendo é de pouca importância ou de nenhuma importância. Para você pensar em toda essa situação, em todo esse trabalho oculto que é feito para que as coisas possam acontecer. Pense agora nisso e pare para raciocinar como seria a vida sem Sara, que é o objeto do nosso início de Parashá agora. Se Sara não existisse, será que Yeshua chegaria como chegou na história? Sem Isaac, será que o arquétipo de Yeshua iria aparecer na Torá? E ele precisava nascer de uma forma milagrosa. Isaac, assim como Yeshua também, nós falamos isso na Parashá passada. Você entende esses paralelos e a necessidade de uma pessoa para ser o canal para isso acontecer? Por isso, quando Sara desce do Gan Eden, ela desce para poder nascer nesse mundo já com um propósito. A sua vida tem propósito. A sua vida não é algo largada, ela não é fruto do ocaso. A
A sua vida, ela tem um caminho e um propósito através do qual o Senhor quer fazer algo. E mais importante do que isso, é que você e eu entendamos que quando nós somos chamados para algum propósito, nós temos que ficar nele. Não adianta eu querer fazer o que o outro faz. Eu admiro o pregador porque eu queria ser como ele, eu queria ser como o rabino ensinando e tendo todo esse conhecimento. Mas nada disso cai no nosso colo, isso é construído. Isso foi construído já lá atrás no passado, quando os nossos pais nos deram a condição para que nós pudéssemos chegar até aqui. Você entende tudo isso? Você entende que na morte de Sara, ela deixa para trás um legado. E ela deixa uma informação importante, que é para que eu e você possamos caminhar em direção à concretização do nosso chamado. Quando ela morre, ela cumpre de forma plena o chamado dela, de esposa e de mãe. Acabou. Ela chegou na eternidade e foi recebida lá da forma como deveria ser, como uma mulher de Deus. Então a gente entende que tudo isso está ligado à consciência que eu tenho de quem eu sou e onde eu quero chegar. Você acha que aquela mulher não tinha sonhos? Certamente tinha. Qual era o maior? Engravidar e ter um filho. Rabino, mas tem mulher que tem aquele monte de filho e para ela o sonho dela é outra. É outro sonho. Lógico. A vida dela é diferente. Para Sara, ela queria ter um filho, porque ela também entendia a importância de ter um filho, por conta da promessa que foi feita a seu esposo primeiro e depois a ela. Você entende, então, que o cumprimento da profecia, da palavra do Senhor a Abraham, faria com que a vida dela tivesse um amplo significado? Porque a promessa do filho não é de um filho comum. Quando Sara morre, ela já tinha dado à luz não a um filho comum, mas a alguém que iria pavimentar o caminho, a estrada, para o surgimento da nação de Israel. Óbvio que ela não conseguia enxergar tudo isso, mas ela sabia da importância da vida dela, ela permaneceu firme. Nos momentos que ela vacilou, Abraham não vacilou. E nos momentos que Abraham vacilou, ela não vacilou. Então houve todo essa interatividade entre ambos para alcançarem isso. Então eu quero, nesse princípio de Paraxá, deixar para você essa mensagem de que nós temos um legado e precisamos fazer com que esse legado seja levado ao cumprimento pleno dele. Tudo que nós estamos fazendo vai redundar ou em bênção ou em outra coisa. Eu acredito que eu estou falando para pessoas que são tementes ao Eterno e que desejam deixar algo de muito positivo para a sua família e para o mundo. E ainda que seja um legado invisível, como foi de Sara, é necessário que a gente pare para pensar no seguinte: eu tenho que cumprir o meu chamado. Eu vou ser só pai, seja pai. Eu vou ser só empresário, seja só empresário, mas seja um empresário justo, um pai justo, uma mãe justa. Eu não estou falando de ser crente. A Bíblia diz que crente, alguém que acredita, até o diabo tem essa função, ele sabe quem é o Eterno, sabe quem é Yeshua e treme, estremece. Porque ele sabe com quem está lidando. E muitas vezes nós não sabemos com quem estamos nos relacionando. Vamos à igreja, vamos à congregação, vai à sinagoga e não sabe o que nós estamos fazendo ali.
Então, com quem ali? Estamos servindo a quem ali? Entende que tem muito mais por trás disso, que é um relacionamento. É necessário ter esse relacionamento para a gente cumprir a nossa função. E o amor que Abraham tinha por Sara não era um amor simples. Havia uma força nesse amor muito grande. E por quê? Quando ela morre, ele vai procurar entre os filhos de Het um local para poder enterrá-la. E a gente sabe, dentro do judaísmo, como isso é importante. Honrar a pessoa que morreu. Até no momento do sepultamento, a gente precisa honrar. O sepultamento é um momento assim, ele é muito lindo, porque é o momento final em que você olha para aquela pessoa que fez parte da sua vida e diz assim, daqui a pouco nós nos encontramos no Olam Rabá com o Senhor. E no judaísmo você tem consciência disso. Tanto que o corpo ele é tratado de uma forma sagrada. Na hora de se fazer o funeral, isso é feito de uma forma sagrada. Os cuidados que se tem são muito grandes. E há consciência de que o que está ali é só a casca. O essencial já foi para o Senhor. Porém, aquele corpo que foi habitado pelo Espírito Santo precisa ter um cuidado especial para ser colocado na terra de volta, que é a origem dele. Então, tudo isso, irmãos, está ligado com esse legado de alguém. O respeito que se deve ter pela pessoa que morreu. Tanto que a gente não fala mal de morto. Ah, mas já morreu, não tem problema, ele não vai ouvir. O problema não é esse. O problema é se falar mal de alguém que já não está entre nós e não tem como se defender. É a mesma coisa que falar mal de alguém pelas costas. Então a gente não fala, a gente não faz isso. Então, Sara deixa para a gente um legado muito interessante e ela vai ser enterrada na gruta de Marpela. E nessa gruta ela é chamada de gruta dupla, porque segundo a tradição, Adão e Rava estavam ali, e depois outros serão enterrados ali, mas esse é um momento importante, em que Abraham tem o seu último contato com a sua esposa, e ele então cuida agora com carinho desse momento para poder sepultar a sua morta. Óbvio que a dor da separação é muito grande, porque aquela mulher, Sara, não foi só esposa de Abraham, ela foi companheira, ela foi mulher de oração junto com ele, ela foi aquela que, nos momentos de angústia, estava junto com ele, e no momento de alegria, que foi o nascimento de Isaac, celebrou junto, se alegrou. Eu fico imaginando como foi quando ela chegou para Abraham e disse assim, meu senhor, porque ela tratava ele dessa forma, a minha menstruação não veio. E já tem 3 meses. Eu estou grávida, olha o meu abdômen, a minha barriga está crescendo e eu estou grávida. Eu imagino ela dividindo isso com o esposo, a alegria que eles tiveram de segurar aquilo, de se conterem até o momento em que a gravidez apareceu, ficou muito visível, e eles puderam então estar repartindo essa alegria, porque uma mulher que era estéril agora está se alegrando. E Isaac, que estava no ventre, estava recebendo dessa alegria. Por isso o nome dele é Isaac. Ele rirá. Olha que coisa impressionante, maravilhosa essa. Por isso, irmãos, nós temos que entender isso. Essa mulher deixa algo impresso
no caráter do seu filho, na vida do seu marido. E as pessoas que estavam ao seu redor receberam dessa influência de Sara. Olha a quantidade de coisa que essa mulher fez sem alarde, sem barulho, sem rede social, sem um telefone, sem nada. Perceba a abrangência da vida dela. E quando Isaac nasce, a Torá fala que ela amamentou filhos, porque segundo o Midrash, duvidaram que Isaac era filho dela. Ela então vem, amamenta Isaac e outros recém-nascidos estão ali, ela pega essas outras crianças e amamenta-os também. Imagine a alegria dela de poder mostrar para todo mundo que a promessa se cumpriu na vida dela. Ela não era uma mulher estéril, amaldiçoada. Ela era uma mulher bendita, cuja promessa do Criador se cumpriu na vida dela. E ela pôde mostrar isso para todo mundo. E as pessoas que viam o neném, viam a vida dela, o brilho que estava no seu rosto, a satisfação que ela tinha, porque ela tinha sido completamente restaurada interiormente para poder dar luz. Imagine tudo isso acontecendo porque uma mulher teve a ousadia de obedecer o Senhor, e o legado que ela deixa é um legado de milagres. Olha que coisa tremenda essa. Como essa mulher foi alcançada pelo Senhor. E quando ela morre, ela também é honrada. Que coisa linda participar de tudo isso. Veja que maravilha o cuidado que o Eterno teve com a vida dela. De até no momento da morte, essa mulher receber a honra de ser enterrada num local onde Adão e Rava já estavam. Olha que importante isso. Então, vale a pena nós cumprirmos o nosso chamado até o fim e deixarmos um legado, ainda que seja invisível, para as pessoas que estão ao nosso redor. Não deixe de fazer aquilo que o Senhor manda que você faça. Ainda que o seu trabalho na sua igreja, congregação, sinagoga seja invisível, somente faça. Não se preocupe com elogios, com reconhecimento. Na maioria das vezes nós não somos reconhecidos. Na maioria das vezes as pessoas acham que o que nós estamos fazendo é por pura obrigação. Ah, você deve fazer isso. Como é que você acha que as pessoas olham para nós que somos líderes? Para mim que sou rabino? Não, isso é obrigação do rabino, ele tem que fazer isso mesmo, ele tem que ensinar a gente, ele precisa abençoar a gente. Ele tem que estar bem, porque a cada semana eu quero receber alguma coisa nova e ele tem que ter para dar. Imagine isso. As pessoas esperam isso da gente. Então nós temos que dar, nos doar para as pessoas. Mas antes disso acontecer, teve uma família lá atrás que me sustentou, que cuidou de mim. Um pai que ainda hoje está vivo e que ora e intercede por mim. A minha mãe já está com o Senhor, mas cuidou de mim. Foi minha intercessora fiel para que eu pudesse chegar aqui hoje. Isaac alcançou tudo que ele alcançou porque Sara fez algo para ele chegar naquele ponto. Entende isso? Veja como isso é importante. Agora eu quero mudar um pouco de assunto. Quero falar sobre Abraham, porque lá em Gênesis 24:1, a Torá diz assim: e era Abraham já velho e adiantado em idade, e o Eterno havia abençoado Abraham em tudo. Olha só que coisa linda. O Eterno tinha abençoado Abraham em tudo. Tudo que era possível alguém receber de promessa, ele tinha recebido. Inclusive o filho, que era o que ele tanto desejava. O maior sonho dele era ter um filho.
E agora, ele e o filho haviam acabado de enterrar a sua esposa e a mãe de Isaac. Tudo o que ele precisava fazer, Abraham fez. Ele se sentia realizado. E a Torá fala que o Eterno fez tudo por ele. E aí eu quero só dar uma paradinha para falar um pouquinho desse relacionamento entre pai e filho, porque o Eterno, ele é o pai agora de Abraham, literalmente falando. Ele cuida, ele consola, ele abençoa, ele faz Abraham rir, orienta. Então tudo isso faz parte agora ainda da vida de Abraham, e agora de uma forma muito maior, porque ele não tem a esposa para ajudar a tomar a decisão. Porque, obviamente, irmãos, que as nossas esposas nos ajudam a tomar decisões. Eu estou falando da mulher virtuosa. Eu não estou falando de qualquer mulher, tá? Eu quero me dirigir aqui a você, marido, que tem uma mulher que é justa, uma mulher temente a Yeshua dentro de casa. Pare para ouvi-la. Pergunte a si mesmo, o conselho que a minha esposa está me dando é bom? Já parou para pensar nisso? Porque tem homem que é muito machão, sabe? E não ouve mulher. Não, eu tô certo. E várias vezes, vamos usar uma expressão popular aqui, dá com os burros na água. Dá tudo errado para ele. E tem uns que ainda gostam de terceirizar essa culpa. E dizer, não fui eu, foi o fulano lá que na hora que eu fui fazer o negócio deu errado por causa dele. Ou foi o tempo, ou foi a circunstância. Mas a culpa nunca é da pessoa. Então, pare para ouvir sua esposa. Agora, Abraham tem uma outra preocupação. Qual é? É fazer com que o seu filho se case. Eu quero mostrar uma outra coisa para você. A dor da separação da mãe e da esposa, a dor da perda. Mas logo em seguida, Abraham fala com seu servo, Eliezer, fala assim, olha, eu preciso que você vá até a minha parentela e encontre uma esposa para o meu filho. No final da paraxá passada tem uma relação dos nascimentos que ocorreram dentro da família de Abraham. E entre eles tem uma moça que nasceu que se chama Rivka. Então já havia uma informação lá na Torá de que essa moça estava viva na terra, ou seja, agora é hora de conectar essa informação. Então, quando esse homem sai para buscar uma esposa para Isaac, ele vai atrás de alguém que seja da família. E ele vai fazer uma oração, ele vai com uma incumbência, ele vai no caminho fazer uma oração ao Eterno. E ele diz assim, olha, eu gostaria, Senhor, que o Senhor pudesse me dar um sinal que essa moça é realmente a moça certa. E ele disse assim, qual o sinal? A quem eu disser, ele orando, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba. E ela disser, bebe, também darei de beber aos teus camelos. Que seja esta quem designasse até o servo Isaac, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com meu Senhor. Irmãos, ele vai buscar a moça e ele vai com uma tropa. E ele faz essa oração e a gente sabe que um camelo, ele não bebe pouca água, né? Então, você imagina que quando ele chegou lá na região, na cidade, ele estava lá no lugar onde se dá água, se tira a água da cidade, né, para se poder cuidar das criações e tudo. Ele estava lá, junto à fonte. E aí, quando ele vê Rivka, ele chega e diz assim, olha,
deixa eu tomar um pouquinho da água. Ela fala assim, bebe, meu senhor. E ela vai, abaixa o cântaro e dá de beber a ele. A Torá está relatando isso. E quando ela acabou de dar de beber a ele, ela disse assim, eu vou tirar água para os teus camelos, até que acabem de beber. Agora você imagina, um camelo bebe em média, quando ele está com muita sede, 70 litros. Se fossem uns 10 camelos, você faz a conta. Uma moça, uma menina, nós estamos falando de uma moça virgem aqui também, e de uma moça que devia ter entre 13, 14 e 15 anos. Fazendo esse papel de tirar água, tira e coloca água, e os camelos estão bebendo, estão bebendo, estão bebendo. Agora você imagina tudo isso acontecendo e ele olhando, e os demais que estavam com ele, todo mundo olhando. Se fosse hoje, quando ela falou isso, ele ia falar assim, não precisa tirar não. Já sei que você é a mulher, que eu pedi o sinal e tal. Estragar tudo. Por que, Rabino? Porque a oração dele tem que se cumprir até o final. Ela tem que terminar de tirar a água. Ele ficou olhando junto com os homens porque ele falou assim, eu quero ver se ela vai até o final. Para cumprir aquilo que eu orei. O sinal que eu pedi, eu preciso que ele seja pleno. Sabe quando a gente pede alguma coisa ao Senhor e às vezes o sinal começa a aparecer e você já, ai, aleluia, já chegou a minha bênção. E nem completa. E às vezes não é aquilo. É o famoso Denorex, parece, mas não é. E aqui, irmãos, ele esperou isso acontecer. Porque a garota era bela, era jovem, e era uma moça que tinha um coração abençoador. Então imagine que esse é o perfil que Yitzhak precisava. E aí, irmãos, você conhece a história, que é uma coisa maravilhosa. Ele vai até a casa do pai dela, eles conversam lá, e tem Labão, e aquela coisa toda, e depois eles, na hora de vir embora, eles concordam que a moça pode ir com eles, na hora de ir embora, eles falam assim, deixa ela ficar mais uns dias, pergunta para ela, e aquela coisa toda, até que a moça decide e vai embora. E aí, irmãos, eu quero mostrar para você uma coisa, porque é muito lindo quando a gente vê na palavra do Senhor as profecias se cumprindo, porque, segundo os nossos sábios, né, quando ela vai encontrar-se com Yitzhak, ele estava orando à tarde, tá? Então, segundo esses mesmos sábios, foram os patriarcas que instituíram Shaharit Min Hayarvit, a oração da manhã, da tarde e a oração noturna. Então, quando eles estavam se aproximando do local onde Yitzhak estava orando, às 3 horas da tarde, o que acontece? Eles se aproximam e ela vê Yitzhak e pergunta, quem é este homem? E Eliezer responde, é o meu senhor Yitzhak. Então, a Torá diz que quando ela encontrou com ele, ela caiu no chão. E por que ela caiu no chão? Os nossos sábios explicam que havia um brilho, uma glória que envolvia Yitzhak. E aquela visão que ela teve daquele homem lindo, maravilhoso, fez com que ela, a noiva, caísse no chão. Isso te lembra alguma coisa? Lá em Apocalipse, quando Yeshua aparece para Yohanan, ele cai no chão como morto. Tamanha glória de Yeshua. A noiva, quando ela for se encontrar com o seu noivo, o noivo não vai estar com uma aparência débil, uma aparência pobre, uma aparência ruim. Ele vai estar revestido de glória. E a noiva vai cair no chão na presença dele. Quando eu falo cair no chão, é se prostrar, irmãos.
porque essa mulher, ela viu aquele homem que era o seu futuro marido. E ela tem esse acontecimento dela cair. Imagina que coisa linda. E depois Yitzhak vai conversar com Eliezer, ele vai descobrir que ele estava recebendo uma mulher digna para ser sua esposa. Então imagine que coisa tremenda, porque nesse momento os dois estão sendo entregues um ao outro. E aí, irmãos, Yitzhak vai levá-la para a tenda da sua mãe e o amor dela por ele vai confortá-lo, vai consolá-lo. Eu quero te mostrar uma coisa agora. Uma das funções do casamento é que haja cura entre os cônjuges. Um cura o outro. Vou fazer uma pergunta para você. Será que quando você se casou, você tinha consciência disso? Eu mesmo não tinha. Depois, eu fui descobrir que a minha esposa estava sendo usada pelo Espírito Santo para me curar. E vice-versa. Então, nós entendemos por esse texto da Torá que tudo aquilo que Yitzhak passou com a perda de sua mãe, agora estava sendo curado porque ele estava recebendo uma esposa, que seria com ele uma só carne, e que iria, de certa forma, fazer um papel que a mãe dele fazia, que é cuidar, que é aconselhar, que é orar junto com ele. Se vocês entenderam isso, você compreende como isso é belo, como isso é tremendo. A gente vê ele caminhando nesta direção e ela completando a vida dele. Agora ela vai começar a estabelecer um legado na vida de Yitzhak. Assim como Sara já havia deixado em Yitzhak marcas. As marcas da mãe tinham ficado no filho. Agora a esposa vai completar isso e vai levar isso adiante com marcas positivas. Ela não vai cancelar o que a mãe fez. Ela vai completar. Veja que coisa interessante, irmãos. Por isso que é lindo a gente ver isso. O papel da mulher na vida do homem. Será que você, minha irmã, que está me assistindo agora, você parou para pensar no teu papel como esposa, como mãe, como irmã, como alguém que está dentro da sua igreja, congregação ou sinagoga, no seu papel, nesse contexto todo? Você parou para pensar na importância da tua vida nesses momentos? Lógico que Rivka não entendeu no primeiro momento que isso estava acontecendo, mas estava acontecendo. Ela não chegou e disse assim, eu vou curar o meu esposo da morte da mãe dele. Não foi isso. Mas o amor dela fez o quê? Consolou Yitzhak, curou as feridas de tudo que ele tinha perdido através da mãe. Aquela mulher companheira, aquela mulher que estava sempre ali também com ele, havia ido embora. Ele sentiu um vazio que precisava ser preenchido. Todo o emocional dele entrou, de certa forma, em desalinhamento e precisava ser realinhado. Para realinhar as emoções, ele precisava do quê? Amor. O amor que a mãe dele não podia dar a ele, que é o amor da esposa. Tem coisa que a gente pode fazer por filho, mas tem coisa que a gente não pode fazer. E isso é lindo a gente ver
quando a gente percebe que nós criamos os nossos filhos para que eles possam ser padrão no mundo, para que eles possam ser bênção para o mundo. Então nós temos que deixar esses valores, e principalmente a mãe. A mãe, ela deixa um legado assim muito, muito potente na vida dos filhos. Lógico que o pai tem o seu papel, mas aqui nós estamos falando de Sara, né? E agora Rebeca, Rivka. E a gente vê o papel delas na construção da família, no desenvolvimento da família. Por quê? Porque ela tem um chamado para que aquilo possa se consumar. E você vai ver que isso é importante, porque Isaac vai ser uma figura preponderante aqui. Depois essa mesma moça, que primeiro traz conforto, consolo, cura para ele, depois ela vai dar para ele filhos, 2. E esses 2 filhos vão também exercer um papel assim fenomenal na história de Israel. Por isso, nós precisamos compreender a importância daquilo que a mãe está fazendo, daquilo que a esposa está fazendo. Por isso, a gente para pensar agora. Você precisa entender esse caminhar do legado que a gente vai deixar. Eu estou falando da mulher aqui muito, mas eu queria aproveitar também e falar um pouquinho do homem, né? A importância do pai, de como cuida da esposa, porque o seu filho vai olhar para a forma como você cuida da sua esposa e cuidar da esposa dele. Abraham tinha um profundo respeito pela sua esposa Sara. Como é que você acha que Isaac vai tratar a Rebeca? Com profundo respeito, com carinho, com amor. Você vai perceber uma coisa que também é muito interessante na Torá. A Sara era estéril, Rebeca estéril. E Isaac vai ter que orar, vai ter que batalhar até que ela possa dar-lhe filhos. Então você vai ver que aquilo que foi ensinado pelo pai e pela mãe para Isaac, ele vai viver também com a esposa. E ele não vai ser aquele marido chato, aquela pessoa assim, você está doente, porque isso, aquilo, que eu não queria uma mulher doente, eu quero uma mulher sadia. Sabe, aquela coisa ruim, aquele mal-estar daquele marido que não tem sabedoria. Por isso que é importante a gente entender isso, que Isaac foi criado para ser esse homem paciente, para ser esse homem que haveria de aceitar, de lutar junto com a sua esposa por aquilo que os dois queriam. Novamente, eles tinham tudo, mas o que eles queriam? Filhos. Olha que interessante, as 2 primeiras matriarcas de Israel, o maior desejo delas eram os filhos. Os 2 primeiros patriarcas, mas queriam o quê? Filhos. Por quê? Rabino, por que essa obsessão com os filhos? Por causa da promessa. Para pensar agora numa coisa, eles tinham uma palavra que daria continuidade a eles para formar uma nação no futuro da qual hoje nós fazemos parte. Eles precisaram então ter emuná, eles precisavam ter confiança, fé no Senhor, de que a promessa iria se cumprir e eles seriam protagonistas desse negócio, junto com as esposas. Mas ambas tinham o mesmo problema. Então, olha que coisa interessante. Por que o Senhor precisou fazer com que Rivka tivesse problema também? Por que isso? Porque a nação de Israel e os nossos patriarcas estão ligados a uma palavra que é milagre.
Então o milagre é uma constante na vida de Israel. O milagre foi uma constante na vida dos patriarcas e das matriarcas. Eu imagino o quanto essas mulheres oraram. E uma mulher, irmão, quando ela quer uma coisa, é só Yeshua para segurar. Não segura não, a mulher quer, ela vai, ela ora, ela clama, ela jejua, ela chora diante do Senhor até que aquilo aconteça. Então você imagina a personalidade que a mulher tem, porque nós fomos feitos, os homens, do pó da terra. A mulher foi feita de osso. Tirou uma parte do nosso lado aqui, formou a mulher. A mulher, ela é consistentemente forte. A mulher, ela tem uma força, eu não digo de força física, mas uma força mental, uma força espiritual, uma força psicológica muito grande. Quando a mulher, para ser forte, ela é um terror. E por que isso? Porque ela sabia, o Senhor já sabia que a mulher precisa ser forte. Porque ela daria à luz a filhos. Para dar à luz, o parto não é uma coisa fácil. Carregar uma criança no ventre já não é brincadeira. Eu tive 3 filhos. E a minha esposa, para ter as crianças, carregou eles. E como é que você acha que foi? Você que é pai, você entende o que eu vou dizer. Rapaz, a mulher se transforma. E dor aqui, dor ali, quando vai chegando nos dias finais, ali naquele último mês, é só misericórdia. E aí você imagina que ela está carregando uma vida, e ela vai trazer aquela vida, porque ela está emulando, imitando o Criador, ela vai trazer uma vida à existência. E já no ventre, ela está transmitindo algo para aquela criança. Por isso que eu estou falando de um legado, que não é só o dia a dia, é uma coisa de ventre, que a mulher deixa para os seus filhos. Cada uma delas tem uma gravidez diferenciada. E o resultado dessa gravidez também é diferenciado. Você pode ter 10 filhos, todos os 10 vão ser diferentes uns dos outros. Não tem 2 iguais. Ainda que sejam gêmeos, que vai ser... O caso aqui, Esav e Yaakov, gêmeos, diferentes, completamente diferentes. Isso mostra para a gente, mais uma vez, a importância da gente perceber isso e a gente entender o que está acontecendo aqui com essa mulher, entendeu? Com essas mulheres aqui. E quando chega o momento do luto de Abraham, dele morrer, nesse momento acontece uma coisa muito interessante, porque Isaac passa agora a assumir o legado da família. Aqui em Gênesis 25, do 8 ao 11, está escrito assim: e Abraham expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Isso é uma metáfora para dizer que ele morreu, tá? E Isaac e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manré, o campo que Abraham comprara aos filhos de Het. Ali está sepultado Abraham e Sara, sua mulher. E aconteceu que depois da morte de Abraham, que Elohim abençoou a Isaac, seu filho, e habitava Isaac junto ao poço Beer Lahai Roi. Agora há pouco, eu falei para você que estava escrito que o Senhor abençoou Abraham em tudo. Agora, a mesma bênção é transferida para o filho. Você entende que uma unção espiritual, um legado espiritual está passando aqui de um para o outro? Será que você consegue enxergar aqui que quando você tem pai, avô, bisavô, você tem uma geração de justos
e você segue nessa mesma linha, a bênção deles vem sendo replicada para você? Será que você entendeu que a bênção também é uma herança espiritual que a gente recebe? Ela é imaterial, ela é invisível. E a bênção significa que na tua necessidade, o Senhor vai atuar e vai trazer a consecução daquilo que você precisa. Porque bênção tem um significado diferente para cada uma pessoa. A palavra significa dar poder a alguém para ser próspero, bem-sucedido e fecundo. Prosperidade é a comunhão com o Eterno, com o Yeshua, é a unção, são os dons, é o poder, a autoridade. Bem-sucedido, financeiro, isso significa que esses homens aqui aprenderam alguma coisa a lidar com o dinheiro, de forma que isso nunca faltou para eles. Eles aprenderam que o dinheiro é semente, e que uma parte da semente você planta, mas a outra você come. Então, o dinheiro que a gente ganha tem que ter a parte que vai plantar, e tem a parte que você vai comer dele. E a última coisa da bênção é fecundo, ou seja, esses homens entenderam que o que eles receberam foi algo tão extraordinário que eles tinham essas três coisas. Eles tinham a comunhão com o Eterno, eles tinham dinheiro e tinham descendência. Tudo isso é necessário para nós. Quando nós entendemos isso aqui, nós vamos levando isso adiante. Os nossos filhos vão participar disso, os nossos netos vão participar disso. Mas eu tenho que começar isso. Começou com Abraham. E Abraham está passando o legado para Isaac, que vai passar para Jacó, que vai passar para as 12 tribos, que vão passar para o resto do mundo. Você entendeu isso? Como isso é tremendo? E isso está vindo através de quem? Da mãe. Sara lá que vai trazer isso e vai trazer esse legado para Isaac. Vem através de Abraham, sim, mas Sara é que vai materializar isso na vida dele. Sara vai ensiná-lo a ser generoso. Não sei se você já viu, às vezes os pais estão na congregação, nas igrejas, nas sinagogas, ele chega para o filho e fala assim, toma, leva lá e coloca na caixinha. Por que o pai ou a mãe pede para o filho levar? É porque está com preguiça? Não, eles querem ensinar algo a seus filhos. E mais uma vez, isso é algo que nós precisamos parar para pensar. Nós estamos educando os nossos filhos a serem generosos, porque a generosidade não é bom para a igreja, não é bom para a sinagoga, não é bom para a congregação, é bom para você. É algo que você faz por você mesmo. Por que Abraham ensinou isso para Isaac? Depois foi ensinado a Jacó. Você vai ver que Jacó, ele, quando sai de casa, ele sai sem nada. E ele, quando retorna, retorna rico. E ele dá uma oferta para o seu irmão, que é uma coisa assim, fabulosa. E tem que lembrar que o irmão ficou com tudo aquilo que era dele. Então ele não precisava dar nada para o irmão. Esse é assunto para uma outra paraxá, mas eu estou te mostrando algo aqui que é ensinado. Nós precisamos ensinar isso para que as pessoas compreendam o poder da tzedaká, o poder que existe em você colocar uma semente numa terra fértil. Novamente, ensinado pelos pais. Então isso é necessário ser feito. O legado que uma mãe deixa, que um pai deixa, ele é muito forte na vida do filho. E esse legado vai fazer com que o futuro daquela criança possa alcançar os objetivos do Eterno. Obviamente que a primeira coisa é ensinar essa criança a temer ao Eterno. E uma das coisas que a gente sempre fala é que quando um filho nasce, nós precisamos abençoá-lo. Os meus filhos, quando nasceram, eles ouviram o Shema. Eu já tinha essa consciência e eu peguei, né?
os meus filhos no colo, e quando eu peguei os meus filhos no colo, eu recitei o Shema. Tanto que a gente estava orando em casa, eles estavam às vezes no berço, e eles viravam assim e procuravam, porque a gente estava orando o Shema. Então eu quero deixar essa última palavra para você agora dessa paraxá, mostrando o seguinte: tem um legado espiritual para deixar, tem uma herança material que nós podemos deixar, mas principalmente existem personalidades que precisam ser construídas, caráter precisa ser trabalhado, para que os nossos filhos se tornem padrões no futuro, para a humanidade. Nós não criamos filhos para nós criamos filhos para o Senhor. Está escrito no livro de Salmos que os filhos são herança do Senhor, não nossa. Nós entregamos os nossos filhos no altar do Senhor, e eu faço isso todos os dias com os meus, a fim de que eles sejam padrões para o Senhor. A nossa oração é que todos nós possamos ter essa consciência e fazer dos nossos filhos homens e mulheres justos, não crentes, justos e tementes ao Eterno, para que no futuro, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, Ele possa dizer para você e para mim: você deixou um legado na terra e eles estão dando continuidade àquilo que você fez. Que assim seja, o Eterno faça cumprir em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite e clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá.